Antes de falar sobre qualquer coisa de síndrome coronariana aguda, você tem que saber o que é a aterosclerose. A aterosclerose é um tipo de doença crônica e progressiva que é caracterizada pela inflamação da túnica íntima das artérias e é causada pelo acúmulo e oxidação das lipoproteínas na parede arterial, o que vai levar a múltiplas lesões multifocais e a principal delas é a placa de ateroma. Resumindo, o macrófago vai lá e fagocita a LDL, se transformando na célula espumosa. E não vem me dizer que esse assunto é difícil não, porque esse vai ser o vídeo mais curto de todos nesse Instagram. Esse assunto é muito fácil, vocês vão entender. Assim eu espero, né, pelo amor de Deus. O start para a ocorrência de uma síndrome coronariana aguda é a oxidação. A oxidação é um processo normal, acontece no nosso organismo o tempo inteiro. E ele é caracterizado pela liberação de radicais livres no nosso organismo. E é claro que vão ter hábitos e situações que vão fazer com que essa oxidação ocorra numa forma mais elevada, liberando mais e mais radicais livres na nossa corrente sanguínea. E aí, o excesso desses radicais livres vai começar a prejudicar o funcionamento das nossas células. E aí elas não vão conseguir combater as doenças e os problemas que acontecem no nosso corpo. Estresse, cigarro, poluição, exposição a raios UV, radiação, pesticidas. Fazer faculdade de enfermagem. Tô brincando, gente, brincadeira. Não, é verdade. Tô brincando. Todos esses exemplos são condições que elevam os níveis de radicais livres na nossa corrente sanguínea. E aí a gente começa a ter problema, porque tudo isso leva à lesão no endotélio vascular e acaba levando a uma reação inflamatória, certo? E tem mais um detalhe nessa história toda. Quando esses radicais livres começam a se elevar e você ainda tem uma alta taxa de LDL no sangue, que são as lipoproteínas de baixa densidade, elas começam a se danificar em contato com esses radicais livres. E aí começam a acumular gordura nas paredes das artérias. E essa bagaceira toda vai começando a te prejudicar. O que acontece? Essa situação começa a chamar bastante leucócito ali para aquela região onde tem muita lesão endotelial, muito acúmulo de gordura. E aí vão vindo leucócitos. Essa situação começa a liberar citocinas pró-inflamatórias. E aí vem os macrófagos e começam a fagocitar essa gordura toda que fica acumulada nas paredes dos vasos. E aí, como eu falei, começam a surgir as células espumosas que vão se acumulando ali e começam a virar uma placa rígida, que é a famosa placa de ateroma. Ou então a placa aterosclerótica, como ela também é chamada. E aí ela começa a se desenvolver. Na idade mais jovem, ela é uma placa que está numa fase pré-clínica. Ela começa aí com aquela estria gordurosa, né? Que geralmente são pacientes que já têm um histórico familiar e aí já é associado a uma baixa prática de exercícios físicos, uma alimentação chamada junk food, né? Que é aquela comida de cafeteria com muita gordura, muito açúcar, enfim. E aí vai evoluindo para aquela placa fibrogordurosa, maior, mais espessa, né, mais rígida. E ainda na fase pré-clínica, você tem aí uma evolução dessa placa, né? Já começa ali a levar a degeneração celular, a morte celular, remodelação dessa placa, a matriz extracelular dessa parede também começa a se remodelar. E aí o paciente fica muito mais vulnerável à ruptura, né? Lembrando que a causa mais comum da ocorrência da síndrome coronariana aguda não é nem a formação dessa placa. Na verdade, é a ruptura dela, que vai levar à formação de trombos, e esses trombos são os principais responsáveis pela ocorrência da obstrução das artérias. Então, passando para a fase clínica, que geralmente, né, não se espera que seja em idade tão jovem como a gente tem visto acontecer, né, mas pela fisiologia, espera que seja numa idade mais avançada, geralmente aí meia idade a idosos. E nessa fase clínica a gente tem o aneurisma, né, e a ruptura dessa placa aterosclerótica, seguindo aí para a oclusão de alguma artéria coronária pelo trombo, que pode ser uma oclusão parcial, né, onde há uma pequena passagem de sangue por esse trombo, ou então uma estenose crítica, que é quando você tem obstrução total do lúmen do vaso. Tá, e como que esse trombo se desenvolve?
Bom, nós temos dois tipos de placa aterosclerótica, que é a placa mais estável, que é aquela com uma capa fibrosa mais grossa, enfim, com uma composição mais firme em relação ao outro tipo de placa, que é a placa vulnerável, que é aquela placa com a camada fibrosa mais fina, com mais conteúdo lipídico no seu centro. Então, ela fica mais disponível, vamos dizer assim, para a ocorrência da sua ruptura. Quando ela se rompe, todos esses fatores que estão lá no seu centro, tem muita célula inflamatória também, muito colágeno, enfim. Todo esse material ele fica exposto, o que vai favorecer a formação desses trombos. Então, a partir desse rompimento e dessa exposição de todo esse material no interior das placas, começa a agregação plaquetária. O fluxo sanguíneo ali já fica diminuído, porque esse mecanismo, né, da coagulação já vai levar à vasoconstrição. E atrai também o tromboxano A2, que é um tipo de substância química que é liberada nessa agregação plaquetária. O AS, então, é um medicamento que bloqueia a produção do tromboxano A2, o que retarda a agregação plaquetária. Então, a partir daí, dessa agregação plaquetária, você começa a ter, ali na superfície das plaquetas, a aparição, né, dos receptores de glicoproteína 2B e 3A, que vão levar aí à ocorrência daquelas ligações do fibrinogênio. E aí é que entram os antiplaquetários, que são os medicamentos utilizados para inibir essas ligações. Enfim, à medida que esse processo vai avançando, é formado o coágulo. A fibrinólise é o processo que dissolve esses coágulos. E os medicamentos que dissolvem esses coágulos são os fibrinolíticos. Enfim, esse coágulo vai se formar, ele vai acabar obstruindo o vaso em que está ocorrendo esse processo, ou então ele pode se deslocar também e atingir uma artéria de menor calibre, um vaso de menor calibre, levando então à ocorrência da trombose, que vai levar a uma diminuição da oferta de oxigênio para os tecidos, no caso aqui a gente está falando do músculo cardíaco, né? As coronárias vão ficar obstruídas e vão levar ao infarto agudo do miocárdio, enfim, as síndromes coronarianas que começam aí desde a angina, né? Até o infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e logo mais aí a gente fala dos cuidados do enfermeiro ao paciente com síndrome coronariana aguda. Beijo!